partir de agora, as principais notícias do mundo da bola. Jornal do Futebol. Apresentação: Maurício Figueiredo. Muito bem, meus queridos, minhas queridas, estamos iniciando a edição de retorno do Jornal do Futebol em novo formato, trazendo as principais notícias dos clubes do Rio de Janeiro desta rodada de final de semana de futebol. Como destaque do nosso programa de hoje, temos a derrota do Flamengo para o Corinthians na Supercopa Rei neste domingo. O Botafogo perdeu jogando em casa para o Fluminense pelo placar de 1-0 no Clássico Carioca da quinta rodada do Campeonato Carioca. E hoje tem Vascão e Campo. Madureira e Vasco se enfrentam pelo final da quinta rodada, né, o jogo derradeiro, para que nós possamos ver quem são os classificados para as quartas de final do Campeonato Carioca. O seu pré-jogo é aqui. Daqui a pouquinho, muitas informações para você desse confronto de daqui a pouquinho, com transmissão aqui pela Rádio Profecia e a equipe Show, o DNA da emoção, a equipe do Agito Esportivo. Daqui a pouco vamos trazer as prováveis escalações de Madureira e Vasco aqui no programa Jornal do Futebol. Eu sou Maurício Figueiredo e te faço companhia até às 19h30, trazendo esse apanhado, esse resumo do futebol carioca para você. Meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos. Esse é o Jornal do Futebol que começa agora. Tabelão. Quinta rodada do Campeonato Carioca, tivemos as seguintes partidas. Jogo já realizado no dia 11 de janeiro, Flamengo 1, Portuguesa 1. No Lourivaldão, na sexta-feira, Sampaio Correia e Boa Vista ficaram no empate em 1-1. No Laranjão, o Nova Iguaçu perdeu para o Bangu por 2-1. Ontem, no Newton Santos, Botafogo 0, Fluminense 1. E hoje, Madureira e Vasco se enfrentam em São Januário às 20 horas e no João Saldanha jogaram Maricá e Volta Redonda. A classificação do Campeonato Carioca está da seguinte forma: Fluminense lidera com 12 pontos o Grupo A, em seguida Bangu, Vasco, Volta Redonda, Sampaio Correia e Portuguesa. Pelo Grupo B, o Botafogo tem 9 pontos, assim como Boa Vista com 7, Madureira com 6, Nova Iguaçu com 5, Flamengo com 4 pontos e o Maricá é o lanterna do Grupo B com apenas 3 pontos ganhos. Time de Cristiano Ronaldo, hein, rapaz? Há uma discussão em curso a respeito dos investimentos do Fundo de Investimento Público, PIF, da Arábia Saudita, que controla Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad e Al Ahly. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, pode mudar o foco de suas injeções bilionárias, de acordo com a matéria publicada pelo New York Times em novembro. A publicação indica dificuldades financeiras do PIF, porque grande parte dos projetos encampados por Bin Salman não se mostraram prósperos.
Por isso, o recálculo de rota é pensado para que prejuízos sejam minimizados. O ataque ao mercado do Al Hilal é o ponto central da revolta de Cristiano Ronaldo, que vê o Al Nassr em desvantagem em relação ao Al Hilal sob a perspectiva do tratamento dado pelo PIF e pela SPL, Saudi Pro League. Esse é o Jornal do Futebol aqui na Rádio Profecia, com as principais informações dos clubes do Rio de Janeiro. E agora vamos com as notícias do Mengão. Mengão ontem que ficou com o vice-campeonato da Supercopa Rei. Diante do Corinthians, foi derrotado pelo placar de 2-0. Vamos às informações. Flamengo! Deu timão em Brasília. A equipe comandada por Dorival Júnior venceu o Flamengo por 2-0 na Supercopa do Brasil neste domingo no estádio Mané Garrincha. Os gols foram marcados por Gabriel Paulista e Yuri Alberto. A partida marcou a reestreia de Lucas Paquetá pelo Flamengo, mas não foi como o torcedor gostaria. O meia entrou aos 12 minutos da segunda etapa, mas teve atuação discreta. Caiu nos pés do camisa 20 a mais clara chance de gol do Flamengo, que poderia culminar no empate da partida já aos 48 minutos. O técnico Felipe Luiz falou que encarou com naturalidade a derrota do Flamengo para o Corinthians na Supercopa na tarde deste domingo, em Brasília. Ele evitou citar culpados e rechaçou que a parte física tenha sido mais determinante para o resultado do Mané Garrincha, além da expulsão do meia Carrascal após a revisão do VAR antes do reinício da segunda etapa. O Flamengo volta a entrar em campo nesta quarta-feira às 19 horas contra o Internacional no Maracanã. A equipe chegou a 3 derrotas seguidas, ao perder para o Fluminense no Carioca, o São Paulo no Brasileirão e agora o Corinthians na Supercopa Rei. Muito bem, agora eu convido para participar do nosso programa o meu querido amigo Gabriel de Oliveira. Tava com saudade de você, meu irmão. Ele vai dar aquele pitaco, vai dar aquela opinião a respeito dos confrontos dos clubes do Rio e ele vai começar falando a respeito da Supercopa Rei entre Flamengo e Corinthians. Grande Gabriel, boa noite, meu amigo. Fala Maurício e ouvinte, uma boa noite a todos. Vamos lá falar um pouquinho desse jogo, né? Flamengo e Corinthians, primeiro jogo do ano, assim, de questão valendo o título no Nacional. O Corinthians foi bem superior, ao meu ver, que o Flamengo. O Flamengo até que começou bem, mas depois parece que o time tá sem perna. O Corinthians com muito mais vontade. Fez um gol com uma bela jogada ensaiada de um escanteio. Aí tivemos a expulsão diferente, né, do Carrascal, né, que deu uma cotovelada no Bidon e o VAR chamou depois do intervalo, quando ia começar o segundo tempo. Acho que isso aí piorou ainda mais o Flamengo. O Flamengo tentou só a bola aérea, só chuveirinho, teve uma grande chance com o Paquetá. Paquetá perdeu um gol que não se perde, né, ainda mais um jogador do calibre. Mas aí o Corinthians no final ainda conseguiu mais um gol, com o Yuri Alberto e fechando 2-0. Ao meu ver, o Corinthians foi bem merecedor, jogou melhor o jogo todo, a estratégia foi correta, Dorival matou o meio campo do Flamengo, o Felipe Luiz demorou muito a mexer no time, um time muito apático, um time muito lento, cansado, algumas peças parece que estão 100% sem ritmos, e então isso prejudicou muito. Aí agora com o título, né, o Corinthians é o segundo maior campeão, né? Com 2 títulos e só logo atrás do Flamengo, que tinha 3, podia chegar a 4, né? Mas é isso aí. Corinthians merecedor e foi o primeiro título
valendo, né, esse ano. Muito obrigado, Gabriel, pela sua contribuição aqui com a gente. E é isso, rapaziada. É o Corinthians, rapaz. Conseguiu esse título muito importante, né? Esse início de temporada do Corinthians, assim, já com o título da Supercopa. Não que o título da Supercopa, gente, seja uma coisa assim estupenda, maravilhosa. Não, eu acho que é um título simbólico, é um título de pré-temporada, mas é um título importante. E o Corinthians, ele já vem com moral do final do ano passado, né, com a conquista da Copa do Brasil, e agora com mais moral ainda, né, começa esse ano de 2026 com mais um título na bagagem. Um título, na minha opinião, um título simbólico de pré-temporada para marcar início de um ano de futebol no Brasil, mas é um título. Então, o Flamengo ele tem que rever algumas coisas, principalmente no que diz respeito à questão do técnico Felipe Luiz. Ele tem que repensar algumas situações. É um técnico muito promissor, foi multicampeão no ano passado, a gente sabe muito bem disso, mas esses últimos 3 jogos, onde a equipe titular toda e muitos jogadores estão à disposição, o time ficou muito aquém. O jogo contra o Fluminense, o jogo contra o São Paulo no meio de semana e agora essa derrota da Supercopa. É uma coisa para rever. Internamente o técnico Felipe Luiz já de certa forma sente a panela dele esquentar um pouco, né? Mas vamos ver o que acontece. Afinal de contas, o Flamengo tem potencial e tem um timaço para poder disputar os títulos que vem por aí. Mas daqui a pouquinho, em fevereiro, tem Recopa Sul-Americana, vai afunilar um pouco mais o Campeonato Brasileiro. Tem o Campeonato Carioca, que o Flamengo precisa decidir sua vida, afinal de contas pode cair no quadrangular da morte. Vamos acompanhar de perto o noticiário do Mengão aqui no Jornal do Futebol e também no nosso programa Arena Profecia. Tá certo, gente? Vamos juntos aqui o Jornal do Futebol, vamos trazer as informações do clássico Botafogo e Fluminense que aconteceu nesta noite de domingo. Botafogo, Fluminense. Em um jogo marcado pelo temporal que caiu no Rio de Janeiro, o Fluminense venceu o Botafogo por 1-0 neste domingo no Newton Santos. Com gol de John Kennedy, o tricolor se garantiu nas quartas de final do Campeonato Carioca. Com 12 pontos em 5 rodadas, o Fluminense lidera o Grupo A e se garantiu nas quartas de final. O Botafogo, já classificado, permanece na primeira posição do Grupo B com 9 pontos. A última rodada servirá apenas para definir em qual posição cada clube ficará em seu grupo. Menos de 10 mil pessoas estiveram presentes no clássico entre Botafogo e Fluminense. O jogo não varia tanto em termos de tabela e as duas equipes pouparam parte de seus titulares, mas os 9.776 presentes encararam uma noite de muita chuva no Newton Santos. O Botafogo agora enfrenta o Grêmio fora de casa na quarta-feira às 21h30. O jogo é válido pelo Campeonato Brasileiro e será disputado na Arena do Grêmio. Já o Fluminense enfrenta o Bahia, também fora de casa, na quinta-feira às 19h. A partida será disputada na Fonte Nova. Vamos trazer aqui o nosso amigo Gabriel de Oliveira de volta. Gabriel, meu irmão, fala pra mim aí. E esse confronto, rapaz, entre Botafogo e Fluminense, rapaz, o que tu achaste dessa partida, meu amigo? Tivemos também, pela penúltima rodada, né, da Taça Guanabara, Botafogo e Fluminense, clássico carioca. O Fluminense mantendo a boa fase, venceu mais um clássico no ano, 1-0, gol de Joe Kennedy. Ambos são líderes, né, de cada grupo. O Fluminense já classificado, Botafogo também já classificado. Agora eles voltam a... Foi um jogo bem disputado, o Fluminense foi melhor durante quase o jogo todo.
O Botafogo vinha, né, de uma vitória muito boa contra o Cruzeiro no meio de semana, mas agora deu uma segurada novamente. Tem a crise interna, né, com a questão do financeiro, com o John Texton, e o Fluminense vem vindo bem. Tinha ganhado o Flamengo, ganhou no meio de semana no Brasileiro, e agora mais uma vitória. E o Fluminense vem embalado, mostrando um bom futebol. Foi um belo gol do John Kennedy, uma jogada bem tramada. Então, ambos já estão classificados, ambos estão em primeiro de cada chave, então meio que tudo tranquilo a ambos, né, nesse Campeonato Carioca. Rádio Profecia no Futebol. Rádio Profecia no Futebol, e é isso, Gabriel. Obrigado aí pela sua participação, né? Falando um pouquinho a respeito desse confronto entre Botafogo e Fluminense. Rapaz, o futebol é uma coisa muito engraçada, né? O Botafogo venceu e venceu muito bem, obrigado. O time do Cruzeiro, uma goleada sonora, contundente. Um Botafogo mandando e desmandando na partida contra o Cruzeiro, time de Minas Gerais. E aí, meu amigo, pega o Fluminense, que também vem bem. Mas o que você acredita, né? Botafogo, Fluminense vai fazer um jogo pareio, né? Que nada. O Fluminense fez um confronto muito interessante diante da equipe do Botafogo e conseguiu o seu resultado, confirmando a boa fase. O Fluminense também vai muito bem, obrigado, com o técnico Zubeldia. O Fluminense vem bem no Campeonato Carioca, já está classificado, assim como o Botafogo. O Vasco decide sua vida logo mais, daqui a pouquinho, a partir das 20 horas, diante da equipe do Madureira. Então, assim, o que a gente espera, né? O que a gente imagina, né? Um Fluminense bem forte nessas quartas de final do Campeonato Carioca. O Fluminense dono de si, sabendo o que quer. O técnico Zubeldia é um bom técnico, tá? É um técnico interessante, de muita valia. Mas vamos aguardar para ver o que acontece, porque o futebol é muito dinâmico, é tudo muito rápido, né? O Fluminense está bem hoje, o Flamengo está mais ou menos, o Botafogo venceu um bom jogo e foi derrotado mais uma vez. Então, assim, o futebol brasileiro é muito equilibrado. Então, os clubes do Rio de Janeiro também não fogem muito a essa regra, tirando os times de menor investimento, né, que infelizmente não conseguem acompanhar essa demanda, né, essa tendência. Os quatro grandes, eles meio que se equilibram, né? O Flamengo um pouco mais à frente, o Vasco ali um pouquinho mais atrás, Fluminense e Botafogo intercalando ali, o Botafogo de 2023 muito bem, o Flamengo de 2025, o Fluminense também em 2022 foi um time, 23 o Fluminense, 24 o Botafogo, 25 o Flamengo, ou seja, então tá tendo esse equilíbrio e esse revezamento entre as equipes do Rio de Janeiro. Isso é muito bom para o futebol carioca, com certeza, e vamos aguardar ansioso as quartas de final, porque é realmente o que vale para o Campeonato Carioca. Vamos nessa, gente. Jornal do Futebol aqui trazendo as principais informações, um giro de notícias para você do seu clube do coração. Agora vamos falar de quem? Vasco da Gama, que entra em campo daqui a pouquinho contra a equipe do Madureira. Vasco! Madureira e Vasco se enfrentam em partida da quinta rodada do Campeonato Carioca às 20 horas desta segunda-feira em São Januário. O Madureira faz uma regular campanha até o momento. O tricolor suburbano tem 2 vitórias e 2 derrotas até aqui, pontuação que deixou na terceira posição no início desta quinta rodada. O time tenta uma vitória depois da derrota contra a Portuguesa em sua última partida. O Vasco tem 7 pontos nas primeiras 4 rodadas e tenta se aproximar da classificação para as quartas de final. O clube encara a primeira fase do Carioca como uma preparação para o Brasileirão, que já começou. O time vem de derrota para o Mirassol na última quinta-feira pelo placar de 2-1. O provável Madureira que vai a campo daqui a pouquinho tem Neguete no gol, Júlio César, Marcão, Jean e Julião, Rodrigo Lindoso, Jacó e João Fubá. E na frente, Juninho, Ricardo Oliveira e Everton. A provável escalação do Vasco tem Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, Cuesta, Robert Renan e João Vitor, Hugo Moura, Tietê, Rojas, JP e Andrei Fernandes, assim
como Andrés Gomes, fecham a equipe do técnico Fernando Diniz. E aí, Gabriel, fala pra mim, meu amigo, e esse jogo do Vasco e Madureira daqui a pouquinho? O que você traz aí de análise pra nós, meu irmão? Temos jogo, né? Vasco e Madureira pelo Carioca. Acho que agora, né? Principalmente os 4 grandes, tirando o Flamengo que precisa pontuar para não ir pro mata-mata lá da morte, né? Da rebaixamento. Os outros 3, Flamengo, Botafogo e o Vasco, só vai administrar, pois tem Brasileirão no meio da semana e tal. Então, a tendência é um time mais mesclado, mais reservas do que titulares. Porque o dos 3, a classificação também encaminhada. Acho que só vai começar a jogar com os times mais, digamos, os titulares após realmente o mata-mata, quando começar as quartas de final do Carioca. Tem tudo para ser um jogo bom. O Madureira também está bem no campeonato, tá com 7 pontos. Um empate já garante eles na segunda fase. Até com a derrota, a tendência do Madureira está classificado para as quartas de finais. Então, espero um jogo bom, um jogo tranquilo. Acho que um jogo sem peso, né, para ambos os lados. Acredito eu que vai ser um jogo bem movimentado e divertido de se ver. Futebol, raça e tradição. É Rádio Profecia na transmissão. É isso mesmo, Rádio Profecia na transmissão. Daqui a pouquinho tem a emoção, o jogaço entre Madureira e Vasco da Gama aqui pela Rádio Profecia, com a equipe show do rádio, DNA da emoção. Sidney Marinho e companhia estão no comando deste jogaço entre Madureira e Vasco, que vai definir aí a classificação já antecipada. Afinal de contas, temos a última rodada, a sexta, que acontece no próximo final de semana, e aí a gente vai definir quem que vai para as quartas de final, quais os confrontos serão. Essa é a emoção do Campeonato Carioca, que está afunilando nessa primeira fase de grupos, para a sua fase mais aguda, que é a fase de quartas de final. Madureira e Vasco, daqui a pouquinho, o DNA da emoção, a equipe de Sidney Marinho, estará aqui para poder fazer a transmissão desse jogo. E nesta quarta-feira, meus irmãos, minhas irmãs, que me acompanham aqui no Jornal do Futebol, temos o Arena Profecia. O Arena Profecia é o programa que faz o pré-jogo da noite de futebol. E quem jogará nesta noite de futebol? Grêmio e Botafogo. Então, um jogaço, você vai acompanhar aqui na Rádio Profecia e também com a equipe do Agito Esportivo, tá certo? A partir das 21 horas a transmissão, mas antes você fica com a gente aqui a partir das 20 com o pré-jogo. Vamos trazer informações, a escalação oficial, e quem vai estar comigo é Jean Carlos Leal, e a gente também vai falar um pouquinho do segundo tempo do jogo entre Flamengo e Internacional, que acontece junto com o programa no Maracanã a partir das 19 horas. Flamengo e Internacional, vamos aqui, gol, substituição, vermelho, enfim, a gente vai aqui trazer dentro do segundo tempo esse confronto do Mengão e, logicamente, fazendo esquenta para o jogo da equipe do Botafogo, que joga a partir das 21h30, 21 horas, com transmissão aqui pela Rádio Profecia. Gente, foi um prazer enorme estar com vocês. Esse foi o Jornal do Futebol em mais uma edição. Vamos voltar na próxima segunda-feira para fazer o resumo do que aconteceu no futebol carioca no final de semana, trazendo os jogos do seu clube do coração, Vasco, Botafogo, Flamengo, o Fluminense, e, logicamente, que você vai estar conosco aqui na Rádio Profecia. Gente, um abraço, tudo de bom. Voltamos aí na próxima segunda-feira com o Jornal do Futebol. Um abraço! Com a apresentação de Maurício Figueiredo, esse foi mais um Jornal do Futebol.